Ao longo dos vídeos anteriores, estudamos a árvore de avaliação que GeneXus cria para estabelecer a ordem de execução de regras e fórmulas, bem como os eventos de disparo que dispomos para condicionar a execução das regras quando a ordem estabelecida pela árvore de avaliação não é o que precisamos. Neste vídeo, revisaremos e reafirmaremos os conhecimentos adquiridos e veremos um novo evento de disparo que ainda não analisamos. As primeiras regras a serem disparadas são as chamadas standalone, que são aquelas regras que não dependem de nada para serem executadas ou que já possuem as informações necessárias fornecidas pelos parâmetros recebidos. Após a execução das regras standalone, são executadas as regras e fórmulas associadas ao primeiro nível da transação que não estão condicionadas a eventos, de acordo com a árvore de avaliação, na medida em que vá dispondo dos valores envolvidos para executá-las. E ao trabalhar no segundo nível, para cada linha, são executadas as regras e fórmulas associadas a esse nível da transação, com o mesmo critério. Depois que o usuário pressiona Confirm, os dados trafegam do browser para o servidor web, que volta a percorrer o form como se fosse o usuário, passando um a um em cada campo. Começa a trabalhar com o cabeçalho, disparando aquelas regras que não dependem de mais nada, ou aquelas que dependem do modo, como, por exemplo, a regra default. Em seguida, vai passando por cada campo e vão sendo disparadas as regras correspondentes de acordo com as dependências encontradas. Uma vez que GeneXus terminou de executar estas regras e fórmulas, inicia-se uma etapa de validação, na qual são verificados todos os controles de integridade referencial, verifica-se através do mecanismo de controle de concorrência que os dados relevantes não foram modificados e valida-se que os valores que foram inseridos para os atributos estão dentro de seu intervalo permitido. GeneXus nos permite condicionar as regras para que sejam executadas imediatamente antes de realizar esta validação, utilizando o evento de disparo onBeforeValidate, e imediatamente depois, utilizando o evento de disparo onAfterValidate. Vejamos um exemplo de uso de BeforeValidate. Suponhamos que queremos remover um cliente do sistema que tem uma fatura associada. Quando tentarmos, veremos esta mensagem de erro, que nos indica que não é possível realizar a exclusão, pois existe um registro relacionado na tabela Invoice. Para resolver isso, podemos chamar um procedimento que remova as informações relacionadas da tabela correspondente, de forma que não haja violações na integridade dos dados ao tentar efetuar a eliminação. Este procedimento deve ser executado antes que GeneXus comece a realizar as verificações de integridade referencial, que, como acabamos de mencionar, é durante a etapa de validação. Portanto, condicionaremos a regra para que seja executada no evento onBeforeValidate. Desta forma, quando vamos remover o cliente com ID 1, antes de iniciar as verificações de validação, será invocado o procedimento, que elimina as possíveis faturas associadas a esse cliente. Portanto, quando realizar a validação, já não encontra registros relacionados e é efetuada a remoção do cliente. Resumindo, o evento de disparo BeforeValidate ocorre um instante de tempo antes que a informação da instância com a qual se está trabalhando, cabeçalho ou linha, seja validada. Ou seja, ocorrerá um instante de tempo antes da ação de validação do cabeçalho ou validação da linha, conforme o caso. Lembre-se que aqui também já terão sido disparadas todas as regras que não estão condicionadas a nenhum evento de disparo e que estão relacionadas ao nível. E o evento de disparo onAfterValidate permite especificar que uma regra seja executada imediatamente após terem sido validados os dados dessa instância, antes de serem gravados fisicamente na tabela correspondente. Todas as regras que estão condicionadas ao evento onBeforeValidate ou onAfterValidate serão disparadas nesses momentos precisos. Em que ordem? Na qual estão escritas, a menos que haja dependências entre elas, como já vimos. Em seguida, se a validação não falhou e a gravação correspondia a uma inserção, serão executadas as regras associadas ao primeiro nível da transação com o evento de disparo BeforeInsert.
Se a gravação correspondia a uma atualização, serão executadas as regras associadas ao primeiro nível da transação com o evento de disparo before update. E se a gravação correspondia a uma exclusão, serão executadas as regras associadas ao primeiro nível da transação com o evento de disparo before delete. Em seguida, será efetuada a gravação dos dados do cabeçalho na tabela correspondente. E, em seguida, serão executadas as regras associadas a este primeiro nível com o evento onAfterInsert, se a gravação correspondia a uma inserção, onAfterUpdate, se a gravação correspondia a uma atualização, e onAfterDelete, se a gravação correspondia a uma exclusão. Se a transação for de 2 níveis, então, após a gravação do cabeçalho, serão executadas as regras e fórmulas de atributos do segundo nível, que não possuem evento de disparo associado, e, em seguida, ocorrerá para cada linha a validação. Portanto, serão disparadas todas as regras que estão condicionadas aos eventos beforeValidate e afterValidate que envolvem atributos do segundo nível. E a gravação da linha. Portanto, serão disparadas todas as regras que estão condicionadas aos eventos beforeInsert, ou beforeUpdate ou beforeDelete, e afterInsert, ou afterUpdate ou afterDelete, que envolvem atributos do segundo nível. Então, serão executadas as regras com o evento de disparo onAfterLevel, para fazer ou avaliar algo imediatamente após percorrer um determinado nível. Se houvesse outro grid, ou seja, outro nível, seria repetido o mesmo que foi feito para o primeiro grid, e depois também ocorrerá o onAfterLevel, mas deste outro nível. E assim, sucessivamente até terminar com o último grid. Após terem sido executadas todas as operações explicadas até o momento, será realizado um commit, que se encarregará de consolidar na base de dados os dados do cabeçalho e todas as linhas da transação. Contamos com o evento onBeforeComplete para executar regras imediatamente antes de ser efetuado o commit, e onAfterComplete, que corresponde a um instante de tempo imediatamente posterior. É importante assimilar a ordem em que são executadas as regras em uma transação. Quais são os eventos de disparo disponíveis para lhes atribuir? Quando se disparam exatamente? E quais ações ocorrem antes e depois de cada evento de disparo? Já que apenas conhecendo-os bem, será possível programar o comportamento das transações adequadamente.